Gente, eu quero contar para vocês que nesta quinta-feira o presidente Lula vai receber no Rio de Janeiro os chefes de estado da Argentina, Paraguai e Uruguai e também da Bolívia para a cúpula do Mercosul. Vamos falar então agora com o André Anelli, que vai trazer informações para a gente. Tudo isso para tentar seguir em frente com o acordo da União Europeia. E aí, André Anelli, bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Evandro. É essa tentativa, então, de fechar esse acordo que é negociado desde 1999, mas ao que tudo indica, pelas últimas movimentações de bastidores, esse acordo não vai ser concluído, viu, Evandro? Isso porque a gente relembra aqui a declaração do presidente da França, Emmanuel Macron, ele dizendo, então, que era contrário a esse acordo, que ele considerou como antiquado, mal remendado, por, nas palavras dele, não acabar levando em consideração a biodiversidade e o clima do país, também desmantelar tarifas que, de acordo com ele, não conseguiria desmantelar no país dele, que criaria, então, uma concorrência desleal com os produtores rurais franceses. Agora, o que se vê nos bastidores é realmente outros países já adotando esse mesmo posicionamento da França, que não é um posicionamento novo, é um posicionamento de protecionismo. A exemplo de Polônia e Irlanda. Os dois países, então, devem acabar se posicionando contrários também a esse acordo com o Mercosul. A gente relembra ainda que, apesar do posicionamento desses países, a Alemanha, por meio do chanceler Olaf Scholz, acabou se mostrando favorável a esse negócio, então, envolvendo os dois blocos econômicos e defendeu, inclusive, ajudar o Brasil no sentido de fechar essa negociação também. Mas, ao que tudo indica, essa negociação não deve avançar, até porque não existe consenso nem mesmo no Mercosul. A Argentina ainda não se posicionou de forma clara em relação à continuidade no bloco econômico aqui da América do Sul e aguarda então a posse de Javier Milei no próximo dia 10 para um posicionamento oficial em relação a esse tema. E o Paraguai, que é o próximo presidente do Mercosul, depois que o Brasil deixar a presidência do bloco, então, já teria se manifestado também em relação a não ter vontade de continuar essas negociações com a União Europeia, porque não tem visto futuro nessas negociações. Evandro. Obrigado, viu, Anelli? Mais uma vez. Sabe que hoje na Confederação Nacional da Agricultura, no balanço que eles divulgaram, eles também mencionam a preocupação em relação à questão internacional desse acordo Mercosul-União Europeia. O Theo, presidente da CNA, disse: parte dos países europeus quer que a gente seja submisso a eles e por isso dificulta qualquer acordo que a gente possa fazer. Um impasse que deve se estender também para o ano de 2024. E agora, hein? Será que essa reunião pode fazer alguma diferença, Gani? Não vai fazer diferença. Aliás, aqui ao longo do 3 em 1, nos últimos meses, a gente vem falando que esse acordo está fadado ao fracasso. Isso porque a Europa não quer abrir mão do seu protecionismo, não quer concorrer em pé de igualdade com o agronegócio, o pujante agronegócio brasileiro. E nesse caso, a gente está, em certo sentido, aqui apoiando a atitude do presidente Lula. Ele está certo nisso. A União Europeia utiliza da pauta ambiental, instrumentaliza a pauta ambiental para tirar vantagens comerciais. É claro que também, em relação às compras governamentais, a gente também não cede. Mas a grande questão, o grande empecilho é em relação à pauta ambiental. Eles não estão preocupados com o meio ambiente, até porque o Brasil faz a sua lição de casa. Eles estão preocupados com o protecionismo, principalmente em relação à França. E aí, o Gustavo Segré? Não vai ter nada de acordo Mercosul-União Europeia. Argentina, duvido, o governo do Fernandes, duvido que vai assinar favorável também. E vai ser divulgado um acordo meia boca, que tem não porque seja um mau acordo, sino porque é um acordo que não representa uma significância em termos comerciais com a Singapura, que vai ser colocado aí na pauta também, muito provavelmente através do discurso do presidente em exercício Alckmin. E aí vem a outra questão de verificar o que será do Mercosul daqui para frente, porque nós temos, decorrer desde 1991, março de 91, a assinatura do Tratado de Assunção, conforma o bloco Mercosul. E desde lá até aqui foram 4 acordos somente, é muito pouco representativo. Foi muito bom internamente. Explodiu o mercado, favoreceu muito. Continuo dizendo e trabalhei nesse assunto através de ser consultor do BID em convergência regulatória.
Qualquer pessoa que vai e leva o secador não consegue porque a tomada é diferente. É um absurdo do ponto de vista de um bloco econômico que nós estamos todos juntos. E o que pode vir daqui para frente, Evandro? Eu acho que o Mercosul vai ser reavaliado e muito provavelmente vai ter uma retração para uma zona de livre comércio para deixar cada um dos membros liberados para negociar com outros, inclusive individualmente com a União Europeia. Você concorda com o Segré, Fábio Piper? Concordo, sim. Inclusive o Uruguai, por exemplo, a gente já falou algumas vezes aqui, o Uruguai, ele aguarda o desfecho disso para saber o que ele vai fazer, por exemplo, com o Tratado de Livre Comércio que ele negocia com a China. Sim. Paraguai, por exemplo, ele tem relações muito próximas e gostaria de fechar um acordo com Taiwan. Sim. Então, cada um está tomando conta dos seus problemas e é assim que tem que ser. No caso da Europa, veja, ainda não é uma questão de se jogar a toalha, porque a União Europeia tem um mecanismo chamado splitting. Então, quando há um impasse em negociações como essa, o que é possível fazer? As propostas elas passam a ser fatiadas e a parte, digamos, do livre comércio, ela pode ser votada individualmente, decidida individualmente por cada integrante. Já, por exemplo, um veto aí por questões ambientais, aí não. Aí teria que continuar sendo decidido por unanimidade. De qualquer forma, há duas coisas nisso também. Quando a França adota esse protecionismo, ela não está provocando novidade nenhuma. A França sempre foi assim. Agora, quando se apela à questão ambiental e se acusava que, enfim, o Brasil, é óbvio que havia motivos para isso. E, aliás, o Brasil, uma das coisas que apresentou na COP agora foi uma brusca queda na taxa de desmatamento da Amazônia. Então, as coisas acontecem. Agora, o Brasil pode oferecer desmatamento zero. Mesmo assim, a França vai... mas é isso, Piperno. Não é uma questão ambiental que eles estão preocupados. Eu sou muito cético em relação a isso, que eles estão preocupados em relação ao meio ambiente, porque o agronegócio, ele respeita o meio ambiente. Eu concordo que em centros urbanos aqui no Brasil a gente é péssimo em respeito ao meio ambiente, mas o agronegócio ele tem políticas duras, reconhecidas internacionalmente de respeito ao meio ambiente. Eu acho que isso daí é balela da União Europeia. E desmatamento, enfim, desmatamento era um problema, mas agora também está aumentando fogo. Depende, né? A Alemanha, por exemplo, reclamar de, enfim, desmatamento é uma coisa. Então, mas aí que está. E aí a União Europeia, quer dizer, os países ali da União Europeia já desmataram tudo que tinha que desmatar, não tem mais floresta verde, aí quando chega a nossa vez, aí uma série de barreiras também para o desenvolvimento econômico. Conclua, Dávila. A conclusão é simples. Nós temos um bloco protecionista e o outro mercado que tem a economia mais fechada do mundo. Então eles querem fazer um acordo de livre comércio. É uma brincadeira, né? Ó, nós vamos fazer um acordo de livre comércio, só que eu sou protecionista e eu sou a economia mais fechada do mundo. Então é óbvio que é uma piada. É uma piada. Agora, quais são as consequências disso? Primeiro, é péssimo para todo mundo. É péssimo para o Mercosul, é péssimo para a comunidade europeia. A Europa vai estar cada vez mais engessada no mercado, que ela vai ter China de um lado que ela não quer negociar e Estados Unidos do outro que vai cada vez dar mais canseira no Mercosul. Ou seja, vai diminuir o mercado. Diminuindo o mercado, sabe o que acontece? É ruim para todo mundo. O consumidor europeu vai continuar pagando muito mais caro, por exemplo, pela comida. Paga muito mais caro. Se tivesse um livre comércio, o preço da comida despencaria na Europa. Por quê? Porque tem protecionismo. E a outra coisa, vendo o bloco Mercosul, concordo com a análise do Segré, mas eu queria dizer uma coisa interessante que está acontecendo no Mercosul. Agora, com os países de direita, agora a gente está falando aqui do Paraguai, a gente está falando aqui da Argentina, esses são a favor do livre comércio. Uruguai, tudo a favor do livre comércio. O único que acredita em protecionismo ainda é o gigante eterno, é o Brasil. O Brasil acha que tem que ter reserva de mercado porque a gente tem 200 milhões de pessoas e é por isso que tem que ter reserva de mercado. Então, o que vai acontecer? Vai ter sim esse revisionismo do Mercosul e aí vão tratar unilateralmente os tratados
bilaterais de abertura comercial. É isso que vai acontecer. E isso vai detonar o Mercosul. Por quê? Porque não dá para você ter uma organização de livre comércio quando os principais países eram a favor do protecionismo e de uma economia fechada.